Olá, gente, boa noite. Nós estamos ao vivo num dia muito especial, né, Will? Opa, dia incrível. Opa, deixa eu diminuir o volume aqui, estou acompanhando a turma aqui no chat para chamar. A nossa quarta do dia? Nossa quarta entrevista e você está esquecendo do fone do fone também? de ouvido, Eu cara. também. Eu Oh, meu também. Deus do céu. Bota Ó, o fone aí, pronto. ao vivo, a gente está isso aí. só um pouquinho atrapalhado. Vamos ligar tudo. Você liga depois? Então tá Boa. bom. Deixa eu dizer uma coisa então. Começando aqui, pedir aquele like. Não custa nada, deixa o like aí pra gente alcançar mais pessoas. Se inscreve no canal, sempre tem entrevistas maravilhosas como a que vai ter daqui a pouco. Já tivemos durante o dia. E se torna membro aí, apoia a gente. Por falar em membro, mandar um abraço pro André Lara, que se tornou membro aí. Um abraço, André, tamo junto. É isso, e nós já passamos por várias localidades aí do Brasil, já estivemos em Florença há pouco com o Alan Gentil, e agora a gente vai para Altaneira, cidade de Goiânia. Não fizemos a trilha sonora, o Will queria que eu tocasse no teclado. No Rancho Fundo. Não, no Rancho Fundo é muito raiz. Lá é, música de corno mesmo. De corno. Gustavo Lima, é isso? Música de corno, eu penso no Gustavo Lima. Entendi. Prazer enorme receber Gito Wendel aqui no Sim Pode Crer. Pô, que alegria, mano. Obrigado por me receberem tão bem aqui. Então, olha só, Will, nós vamos agora com som Tem no retorno, fone. né, pra você agora? Agora tá bonito Agora o negócio tá bom aí. demais. Minha voz tá bonita, Gito? Tá, tô ouvindo você nos dois ouvidos. Boa. Nos dois ouvidos. Daqui a pouco você se ouve também. Gito, vamos conversar um pouquinho. Conta um pouquinho da sua trajetória para quem não te conhece. E houve um episódio, né, na conversão da sua família. Foi uma coisa assim contaminada pela preguiça. Como que é essa história? Explica isso aí pra gente, cara. Manos, olha só, eu sou daqui de São Paulo, mas aí minha família mudou para o interior, para uma cidadezinha que chama Cordeirópolis. Cordeirópolis. Tem muita gente de lá assistindo aqui agora, com certeza. E estando em Cordeirópolis, nós éramos da Igreja Católica. Católica. Sim, e aí num domingo, pela manhã, nós íamos à missa, eu e meu pai, minha mãe ficou fazendo o almoço, eu lembro disso até hoje, porque quando nós chegamos na missa, meu pai percebeu que o pessoal estava andando, que ia ser a procissão. E aí ele falou, nossa, não, procissão não vai dar não, porque, né, vou ter que andar um monte, eu já vim andando, vamos embora? Vamos. E indo embora, nós passamos por uma outra igreja, era a igreja presbiteriana, pertinho de casa. Aí meu pai falou, vamos ficar aqui tá mais perto, né? E o pessoal não tá andando. E aí nós entramos lá, era uma escola dominical, né? Domingo de manhã. E eu achei o maior barato, porque até então eu ia à missa e ficava distante, né? Como criança, não tinha feito a primeira comunhão e tudo mais. Então eu via a galera lá participando e eu não. Mas quando eu chego na escola dominical, aí tem a salinha das crianças, tinha paçoca, pipoca. Aí eu converti, né, cara? Falei, eu vou ficar aqui para sempre agora, né? E foi legal por isso, por ser um ambiente mais preparado para a criançada, né? E eu brinco que o meu pai e minha mãe se converteram por preguiça, né? Falaram, não, essa igreja está muito longe, vamos nessa mais perto. E eu já converti por causa da paçoca, né? De comida, já achei mó legal lá. Eu só fico com medo aí de vários pastores do naipe que a gente tem hoje ouvirem aqui. Protestante não tem procissão e daqui a pouco já vai ter a procissão, a novena da prosperidade. Pior que tem coisa. A procissão dos crentes, é a marcha para Jesus. Tem a marcha para Jesus. Olha que maravilha, olha que bênção. Não, e olha que você é, como que eu diria, porque em Goiânia assim, tem para todos os gostos ali, não tem? Cara, Goiânia, eu acho que é onde dá o pontapé inicial do neopentecostalismo, né, cara? A maluquice toda tá lá, cara. Fala em Goiânia, deixa eu mandar um abraço rapidinho aqui para Márcia Vilela, que é de Goiânia. Está aqui com a gente. A Márcia é membro aqui do canal. Tamo junto, Márcia. Raquel Greco, um beijo, querida. Você no Samuco e toda a família. Isso aí. Olha só, então, você se converteu por causa da paçoca. Não, o negócio não vai prestar isso aqui. Eu tô achando que isso não vai dar certo hoje aqui. E aí, como que foi? Você foi crescendo e como que foi a vivência dentro da igreja, Gito?
Opa, na verdade, cara, esse negócio de ir à igreja era por conveniência, por uma questão familiar. Meus pais iam, eu ia, né? E em cidade pequena, você acaba fazendo com que a igreja seja seu lugar de encontro, né? Sim, sim. Então era ali onde encontrava meus amigos, onde eu sabia de tudo acerca da Bíblia, né? Porque você vai aprendendo, né? Jonas foi engolido pela baleia, né? Aquela coisa assim. Mas nunca tive nenhum envolvimento com a fé. Era só um lugar, um lugar para ir aos finais de semana. E para os pais é interessante que os filhos cresçam em ambientes de igreja, porque eles imaginam que seja um lugar mais saudável, né? Melhor do que na rua, coisas assim. Então eu cresci ali dos 8 aos 16 só enrolando mesmo, só tendo uma convivência com o pessoal da igreja. Mas aos 16 eu fui obrigado a ir no acampamento. Aí é onde a porca torce o rabo, né? Exatamente, porque, cara, é aquele acampamento que eles nos obrigavam a ir antigamente para doutrinar a gente. Sim. Não era um lugar legal. Não mesmo. Era um inferno, mano, assim, com culto depois do almoço, né? Que nem Jesus vai, né, cara? Muito depois do almoço. Ninguém merece, né, cara? Os anjos tudo, ai, você é louco. É verdade, cara. Não É é? verdade. Eu tô lembrando de umas coisas que tem razão, gente. Cara, e botava uns tiozinhos para falar pra molecada. Então, assim, não tinha linguagem, não batia, né? Mas a gente tava lá. E, cara, é muito louco, porque hoje eu vou em acampamento e é mó barato, né? Tem piscina, tem tirolesa. Então, cara, a molecada se diverte. Naquela época, mano, não tinha nem bola, não podia ter, né? Que era tudo muito pecado, coisas assim. Mas ainda assim, numa das mensagens desse senhorzinho, de uns 300 anos já, que ele tinha só de ministério, eu achei legal a história de Jesus. Eu já conhecia, mas como ele estava falando para fazer apelo, aquela coisa de Jesus ficou muito pessoal, né? Ficou, e aí, você com Jesus e tal. E, cara, e como eu estava numa fase rebelde, bagunçando pra caramba, com complicação na escola, complicação em casa, complicação na igreja, quando ele fala que Jesus quer ser meu amigo, eu pensei, pô, esse cara deve ser gente boa, porque ninguém quer, mas ele tá afim, né? Então foi uma experiência muito pessoal, muito sincera, assim, de, pô, eu quero ser amigo de Jesus. Eu não sabia o que era aceitar Jesus como Senhor e Salvador, nada Isso disso. depois de todo esse tempo na igreja já. Depois de todo esse tempo. Aí, aos 16 anos, com 8 anos de igreja, foi quando eu quis ter Caraca. um envolvimento com Jesus, né? E aí apelo, teclado com som de cordas, aquela Exatamente. coisa, né? Aí o pregador modula a voz. Não Exatamente. perca a oportunidade. É hoje. Sim. É você. Sim, a gente conhece. Você mas que não veio ainda, dá tempo, ainda né? dá tempo. Nossa, não é fácil. E, cara, e tocaram, eu nunca esqueço aquela música Ser amigos é pra sempre, como eterno o nosso Deus. Lembra, Pablo, dessa música aí? Sim. E, cara, todo mundo chorando, né? Porque ia acabar o acampamento, mas a gente não tava chorando porque a gente amava os amigos, é porque tinha escola no dia seguinte, né? Pô, ferrou, velho. Tem que voltar pra casa. Igreja é um saco, acampamento era ruim, mas era melhor ainda, né, que igreja. Então, assim, foi aquele clima de tá acabando. E isso ajuda também a molecada a prestar atenção, né? Boa, ó, deixa eu ressaltar aqui um superchat, na verdade, do Foi Dito, News. Meus lindos, paz, a mensagem de Cristo é amor, porque os moços durante séculos complicam e não simplificam. A mensagem de Cristo alcança a todos, amar, cuidar e perdoar o próximo. Saúde a todos. Saúde aí, meu querido, um abraço, tamo junto. Querido ou querida, um beijo. É isso. É isso. E depois de aceitar Jesus, isso produziu vários questionamentos sobre futuro, especialmente. Como que foi isso, Gito? Opa, vai porque minha conversão não foi aquela coisa de tipo converte, vai para a igreja e fica na santidade, essas coisas que acontecem, né? Eu já estava lá, eu estava desde molequinho na igreja. Então, para mim, foi um desafio muito sincero, assim. Falei, pô, eu quero ser de Jesus, mas pode ser, então, que não seja exatamente se frequentar, que eu estou aqui há um tempão, né? E com 16 anos, é a hora que você vai fazendo mais ou menos uma análise de adolescência, assim, né? E foi quando eu falei, pô, então, eu quero ser de Jesus, mas eu não quero ser religioso, cara. Não quero ser da igreja, porque eu não me sinto bem lá, cara. E aí foi um desafio para mim tentar discernir isso. Aquele tempo, isso foi em 2000, mais ou menos.
Então, assim, não tinha uma galera para você perguntar: ô pastor, vem cá, me ajuda, velho. Eu quero ser amigo de Jesus, mas não queria vir aqui, não, porque aqui é mó chato, entende? Então, assim, eu tive que enfrentar a minha sinceridade em relação à igreja, que eu achava um saco, sem poder falar para eles, e ao mesmo tempo buscar uma caminhada com Jesus que pudesse ser sincera, ser mais do que frequentar os domingos, né? Cara, eu fui pesquisar, fui ler. Na época não tinha Google, né? Eu tinha que bater na biblioteca. E é mó legal essa história, porque na biblioteca tava meus amigos maconheiros tudo, né, cara? E eu chego lá e falo: tem alguma coisa de Jesus? E os caras falam: para, velho. Sério? Queria Tá ler. brisado. E assim, mó legal, porque os caras não têm o que indicar também, imagina. Os caras, tem a Bíblia. Eu falo: não, mas a Bíblia eu tenho. Né, aquela dificuldade toda. E aí você vai garimpar, cara. E eu fui numa livraria evangélica, garimpar. Em Cordeirópolis? Em Limeira. Em Cordeirópolis, Limeira, né? não tinha uma livraria evangélica. Eu já estava assustado aqui. Não tinha. Era em Limeira, cara. E eu nunca esqueço que quando eu cheguei lá, isso foi em 99, 2000 mais ou menos, tinha um cesto, cara, do lado de fora da livraria, eu acho que com todas as obras do pastor Caio Fábio. Olha só. E estavam de graça, porque como a galera era mó conservadora, eles não estavam gostando do Caio mais. Então eles botaram um cesto, cara, com um tanto de livro e doando. Peguei tudo, cara, que tinha. Ainda pensei, de graça, eu nem sabia que era o Caio direito, né? Mas legal, né? Peguei aquele montão de livro e fui para casa. Chegando em casa, aí minha mãe olha, né, e fala: que legal, cara, esse pastor é gente boa. Eu já tive num congresso que a mãe dele estava também, e ela contou que ele era mó maluco, porra louca mesmo, assim, e eu fui me identificando, né? E aí minha mãe falou: tem até uma fita dele. E era fita dessas de Cassete. Cassete, cara. Fita cassete. Cara, a livraria fez um favor para você. Fez, cara. Não, e eu gostaria de aproveitar a oportunidade de pedir a todas as livrarias, as lojas de livro, essas coisas, coloquem esses heredes aí, livro de Caio Fábio, Ed René, Ricardo Gondim, Ariovaldo, Antônio Carlos. Põe no cesto de graça, só dá o endereço pra gente passar antes da galera, né? Exatamente. E pegar, porque vai ser uma bênção. Cara, tinha aqueles pequenininhos que ele fazia as mensagens e aí a galera escrevia os livros. Eu acho que eu tenho todos, cara. Peguei tudo. Nossa, li tantos livros. Cobertor curto. Isso, assim, Cama Curta. Cama Curta. Elias está nas ruas, né? Isso, vários livros não sei assim. O que do Portão. Igreja Além do Portão, acho que Sal Fora do Saleiro. Sal Fora do Saleiro. Esse é clássico, Também, isso é bom. li isso. Dá um abraço pro Paulo Jacobina, que tá aqui, pro Rodô. Tá mandando um beijo para você aqui. Sim. É Rodô mesmo? É Rodo. Um abraço do Rodo. Tô aqui em BH, aqui na casa do Gibran. Ô, louco, mas tá muito bem, hein? Tá te mandando um salve na casa do Gibran. Cuidado aí, pessoal. Cuidado, que isso aí é formação de... Tem a quadrilha do bem, né? Quadrilha do bem. Marcelo Miranda perguntando quando é que a conversa com o bispo Marco Garcia vai pro ar. Marcelo, nós mandamos um abraço para ele, viu que você deixou. Provavelmente na semana que vem. A gente avisa, tá? Acompanha aí nas redes que a gente avisa. Deixa eu ver. Alexandre de Sá também te mandando um abraço de Uberlândia. Fala, Gito. Abraço daqui de Uberlândia. De Berlândia, como diz o outro. De Berlândia. Thalia Lancelotti, direto de Paraíso do Tocantins. Ela está dizendo aqui que também aceitou Jesus, mas está chateado daquele rito repetido. E o Cleverton está por aí também. Boa noite, Cleverton. Gente de Deus, os livros do Caio são excelentes. São mesmo, é isso aí. Só um comentário necessário da Márcia lá de Goiânia, dizendo: aqui tem mais pentecostais, aqui tem mais neopentecostais que dupla sertaneja. Está difícil de achar um lugar para compartilhar a fé. Força aí, Márcia. Putz, cara. Pior que é mesmo, cara. Boa. E aí, Gito, depois com o Caio Fábio deu uma clareada nas... Deu uma clareada, porque assim, o Caio era fora da curva, né? Era? Não, ele ainda, né? Mas na época ele era um papa na IPB, né, cara, na Igreja Presbiteriana do Brasil. A galera o via assim. Sim. Então, você podia lê-lo sem crise, né? Ainda dava. Porque o pessoal falava: Caio deu uns vacilos aí, mas... homem de Deus, né? Então, para mim, um molequinho lendo o Caio foi legal. O duro é que tinha coisas que era denso para mim. Então, eu tinha dificuldade de entender. Mas, assim, o legal foi a fita que a minha mãe tinha. Porque a mensagem é sobre o vento que sopra onde quer. E nessa mensagem ele fica assoviando. Ele diz que
Lá em Manaus, a molecada, quando queria soltar pipa e não tinha vento, eles faziam uma parada mágica, eles iam assoviar para pedir para o vento vir. Aquela coisa bem de criança, bem boba, assim. E provavelmente uma coisa bem do norte do país, né? Da moçadinha que tem mais essa coisa da mágica mesmo, né? Da beleza, da religiosidade, assim. E aí, nessa mensagem, o Caio começa a falar isso, ele diz assim, então agora, pessoal, vamos assoviar para o vento vir, para o Espírito Santo vir e fazer um bem na nossa vida. E, cara, ele começa a assoviar na mensagem, e eu não sei que igreja que ele estava pregando na época, que gravavam, né? E a galera também começa, né, meu, a assoviar, e vira um negócio lindo mesmo, assim, né? Caraca. E eu ouvindo a fitinha, meu, com 16 anos, eu falei, pô, que legal, cara. O vento, né? Assoviei também um monte, assim, vem vento, né, cara? E eu acho que a partir dali eu falei, não, é isso. Só que, olha, a minha primeira experiência é essa, o vento sopra onde quer. E me pegou em cheio, porque não era necessariamente uma parada que vinha da igreja mas vinha de onde quer que seja. Então foi ali que eu entendi, falei, poxa, eu acho que dá para ser amigo de Jesus e não ser religioso, né, velho? Então aos 16 anos foi revolucionário, assim. Eu tive esse comprometimento, assim, de fazer as minhas primeiras oraçõezinhas, né? Senhor, ó, quero ser seu amigo, não me deixa ser um mala sem alça. Quero cuidar do povo, coisas assim que adolescente faz, né? E, cara, e aquela cobrança de você ser um jovenzinho de Jesus, que é um porre, né, cara? Que aí você tem que queimar os discos do Nirvana, não pode usar a camisa da Hang Loose, porque o símbolo era do diabo. Tinha essas coisas, né, cara? A pulseirinha é uma entrada para o Satanás dominar a sua vida. Pô, imagina, e eu, nesse processo de querer ser de Jesus, de não querer ser assim. Então, meu, que sofrimento. Só que chega na escola, os caras, agora são novos amigos. Falei, que novos nada, meus amigos de sempre. Novas músicas? Não, para. Eu lembro disso até hoje, porque meu pai e minha mãe são meio fora da curva, né? E eu lembro que lá na escola dominical os caras falaram de quebrar os discos. Vocês já ouviram essas coisas? Sim. Também? Meu, de quebrar os Beatles e quebrar aquela coisa toda, né? E eu cheguei em casa, assim, fui dar uma averiguada qual que era a ideia do meu pai, né? Se ele falasse assim, não, tem que quebrar mesmo, eu falei, então vamos quebrar agora, né? Só que eu não queria quebrar, né, velho? Eu cheguei e falei, pai, estão falando lá na igreja de quebrar os discos, cada música do mundo, não sei o quê, né? E tem o disco do Raul, que se você tocar ao contrário, o Satanás aparece e tal. Eu nunca esqueço da resposta do meu pai, mano. Ele falou assim, que nada, meu filho. O Raul, você pode tocar de frente mesmo, que o capeta aparece. Ele canta do capeta direto aí, ó. Escuta, ele me botou pra ouvir, né? A música acho que é O Diabo é o Pai do Rock. E aí, beleza. Aí ele virou pra mim super sério e falou assim, se você quebrar um disco meu, eu te quebro. Aí eu já entendi. Falei, pô, não tem essa de quebrar nada, né? Só que meus pais eram muito didáticos, né? Então, naquela época, já sentaram e já falaram, meu filho, seguinte, tem música boa e música ruim. E boa você vai encontrar entre os de Deus e os que não cantam de Deus, como são os Beatles, mas cantam inspirados por ele. Já era a ideia dos velhos. Olha só, que lindo, cara. Isso quando, Dito? Qual que é o ano? Foi em 2000 e pouquinho, 2000, né? E aí, acho que isso tem a ver também, porque meu pai e minha mãe gostam de música, eles não queriam ficar sem ouvir o que era bom, né, sim, cara? Claro. E eles conseguiram fazer essa leitura, ter esse discernimento naquela época, que me fez muito bem, né, cara? Não quebrei nenhum disco, pelo contrário, né? Comprava muita coisa. E aí aprendi também a ouvir sobre Deus sem ser gospel, né? Que isso é uma bênção, né, cara? Porque você não fica preso. Você imagina, assim, um pouco depois, o pessoal quebrar Raul Seixas, Beatles, essas coisas, para depois, anos depois, comprar Diante do Trono, assim, cara, é quase que você trazer uma maldição, assim, para dentro de casa. Né, mano? Imagina, você quebra os Beatles e compra o Thales, por sacanagem, né? O André Valadão, pior ainda. Nossa. Ó, deixa eu te falar uma coisa, tem uma galera, eu gosto sempre de trazer a galera que tá no chat pro papo. Pedro Marcelo, Gitão, mano autêntico e genuíno, abraços do Portuga. Olha. Ricardo Pinto, Gito, meu irmão pastor, que massa te ouvir, tamo junto na caminhada. Dizer que é da cidade de Refúgio. Não, somos do Refúgio, Goiânia.
Refúgio. Refúgio. Refúgio, isso. Ele escreveu refúgio, do refúgio Goiânia. Então, então ele deve escreveu ser errado. É o corretor. É o corretor. Foi mal aí, Ricardo. Faz parte. E já dizer pra Márcia aí, Márcia, ó, tem refúgio em Goiânia. Parece que é um lugar legal pra você frequentar. Se não estiver precisando, você que é de Goiânia, vai lá. Cola lá que o dízimo tá promoção 8%. Tá promoção? Tá em quanto? 8%. 8%? Que maravilha, que bênção. É isso. Deixa eu te perguntar, você já arrumou alguma treta? Com quem? Com pastor, com líder? Na Em adolescência? Goiânia? Isso. Pô, mano. Mas tem assim uma que você não consegue esquecer, uma treta assim homérica, assim, que você causou? Mano, as minhas maiores tretas são na Nigéria, né? Ah, na Nigéria? Com a pastorada. É mesmo, cara. Mas aqui no Brasil, minhas tretas são dentro da IPB, né, velho? A grande maioria, porque eu sou o traidor do movimento, né? Você é persona não grata. Não né? grata, é. Não, nós vamos chegar, nós vamos chegar lá. Mas você sempre foi bem intenso, né? Sim. Gito, e foi nessa época, foi logo depois que você veio para São Paulo? Cara, foi nessa busca da minha espiritualidade que eu tenho, que eu vou ler, que eu vou ouvir as músicas, que eu vou conversar sobre tudo que eu achava que era o básico da fé, inclusive como música, né? É quando eu vou querendo mais. E aí eu procuro um pastor que é muito querido, meu amigo até hoje, o Fábio, e falo: Fábio, eu quero ser de Deus, como é que faz para você? Aí ele falou: mas como assim? Eu falei: não quero ir para a igreja, quero ser tipo uma Madre Teresa, assim, só que eu quero casar, tá ligado? Tipo, aí acho que ele estava entendendo o que eu estava querendo dizer e falou: olha, talvez você queira ir para o ministério e tal, né? Mas, dentro da igreja presbiteriana é seminário, né? Não era a minha praia, não queria ser um pastor, não, eu queria ser um cara que pudesse ter a sua profissão e ser legal, né? Ser de Deus ao mesmo tempo. E aí, nessa busca, eles falaram: olha, vamos te indicar alguns projetos missionários e coisa e tal. Eu não fui aceito na maioria, mas a Jocum, que é Jovens com uma Missão, topou, né? Topou não, acho que eles estavam na busca também, né, cara? E aí, é porque eu tinha 17 para 18, então tinha essa coisa de ser menor de idade. E aí o Fábio falou: Gita, é legal, a Jocum, porque assim, é interdenominacional, é uma agência missionária, e o curso são 6 meses. Se tudo der ruim, cara, você volta para casa, né? E aí você faz a faculdade e tudo mais. E para mim foi uma experiência super legal, porque eu fui parar lá na Jocum, nem sabia o que significava esse nome. Jocum é um nome feio, né, cara? Eu ficava: mano, o que será que é isso? E chegando lá também não tinha discernimento de como tinha crente, denominação e gente louca no planeta, né, cara? Porque mistura tudo, né, meu? Nego de outro país, com outra cultura e com outra ideia a respeito de Deus. E então, imagina, um presbiterianozinho lá e a galera voando, flutuando, caindo, rodando, né? E eu não entendia nada, cara. Tipo assim, quando a minha primeira experiência de uma moça cair, e eu nunca tinha visto aquilo na minha vida, eu lembrei que, AVC tem que tirar a língua, né, irmão? Eu já pulei pra salvar a irmã já e deu um maior B.O., cara, que ela ficou grilada, né? Ela: mano, tô na unção. Eu não sabia, mano. Achei que você tava dando um piripaque, velho. Então era muita coisa assim, né, cara? De alguém falar em língua. Alguém falar em línguas, eu falava: o que você tá falando aí, irmão? Não tô entendendo nada, sabe? Tipo, não tinha noção nenhuma. E era engraçado, assim, por essa sinceridade, era engraçado, né? Tipo: qual o seu chamado? Eu falava: o quê, mano? Seu chamado. O que é isso? Chamado para as nações. Eu falava: não sei, cara. Tem que orar, né? Aí, eu inocente: o senhor, me dá um chamado aí. Mas, tipo assim, me dá uns países da hora, né? Já que eu tô podendo falar. E, cara, nunca, né? Nunca tinha uma overdose, uma revelação, um anjo que viesse falar qualquer coisa. E aí, na hora que o curso vai terminando, seu chamado é pronto. Eu falava: mano, eu não tenho não, velho. Mas eu tô aqui, né? Então, assim, foi uma experiência legal a Jocum pra mim, porque foi esses 6 meses de conhecer gente diferente, novas realidades, mas a melhor parte é o período de prático, né? Que aí eu caí no sertão nordestino e fui ver mesmo as senhorinhas andando quilômetros para limpar banco da igreja empoeirado, né? E servia Jesus do jeitinho delas lá, e aquilo foi me impactando, né? Fui vendo a realidade sofrida do povo brasileiro, a fé genuína, né? Aquela coisa que já não tinha mais pro lado de cá, e aí aquilo foi me confrontando, cara. Quando eu volto para casa, eu volto cheio dessa inspiração
das senhorinhas do Nordeste, dos pobrezinhos. E aí minha vida vai aos pedaços, né? Porque aí agora eu quero me envolver de novo com os pobrezinhos. E como é que faz? Né? Então, esse Fábio, que era um amigo, ele só me ferrava, né? Ele falou, cara, eu conheço um maluco em São Paulo, Paulo Capelete, por que você não vai lá? E eu fui, cara, e morei aqui 2 anos, na região da Cracolândia, morei com o Paulo, e na época ele morava com mais de 30 pessoas em casa, né? Ele, a esposa, os filhos e aquela galera, né? Aquela cambada. E eu brinco que foi ali que eu tive meu curso teológico. Nada depois dali fez tanto barulho teologicamente como viver com a galera que ninguém quer, né? Assim, foi ali que eu quebrei meus preconceitos, né? Eu era transfóbico, é curioso, não era homofóbico, porque eu achava interessante os irmãos gays, a gente tranquilo, legal, as irmãs também. Bom, mas para que ter que se vestir assim? E aí foi vivendo e convivendo com as minhas irmãs trans que poxa, Deus foi me falando ao coração através da vida delas, fui sendo cuidado, né? Aí Deus foi me quebrando a cara também, né? Eu botava para elas para me cuidar e aquela coisa toda. Então ali foi meu curso teológico. Foi quando eu questionei, Deus, o senhor não existe não? Porque o senhor não está vendo essa Cracolândia aqui, né? E aí fui perceber que, né, ele está vendo, mas as mãos dele são as nossas, né? Que ele quer cuidar dessas pessoas com a gente cuidando delas. Foi um seminário teológico maravilhoso. Caramba, Gito, e existe hoje assim uma corrente até dentro das igrejas como se a responsabilidade de solução desse tipo de problema estivesse toda nas mãos da polícia e fosse a repressão. 2 anos você vivendo, a gente sabe que não existe fórmula, alguma coisa, mas você acabou de contar um negócio que assim quebra o coração da gente. Como que não são nós cristãos não temos mais chance de promover algo, uma mudança, uma transformação mais radical do que a polícia com bomba e com cacetete? Com certeza, mano. Bomba e cacetete não resolve nada. O que constrange a gente e o que pode mudar a gente é o amor, Pablo. É quando a gente se percebe amado. E isso vale do presidente Biden ao cara mais podre do universo. Quando a gente se percebe amado, a vida volta a ter sentido, né? Então, eu não consigo perceber repressão de qualquer forma que seja, policial, até mesmo religiosa, como solução para nada. O que vai transformando a gente, dando vontade da gente melhorar enquanto ser humano, é quando a gente vai se percebendo amado, né? No meu caso, com as moças trans, né? Era porque eu me senti amado, cara. Eu teve uma época que eu peguei uma pneumonia e um rapaz que morava com a gente estava com tuberculose. Então a gente estava assustado com aquilo, né? Precisava isolá-lo. Talvez nós estivéssemos com tuberculose também. Então eu também fiquei isoladinho num quarto e o Paulo pediu para essa moça me servir janta, né? Que eu não queria comer, né? Tava morrendo de febre. E ela batia na porta, ó, com licença, vim trazer uma janta aqui. E eu, cheio de preconceito, né? Eu vim trazer uma janta e melhora logo, meu filho, porque para você cuidar de nós, né? Então, assim, isso vai transformando aquele coração de pedra num coração de carne, né? Um amor sincero, né? Porque eu era ríspido com elas, né? Então, eu creio que se eu conseguir melhorar, qualquer um melhora, cara. E eu só consigo perceber a galera saindo da criminalidade ou do vício quando eles são afetados por muito amor, cara. O amor é um vírus maravilhoso, né? Que pega e o cara fala, meu, vou melhorar. Melhora a autoestima, melhora a compreensão acerca de si mesmo, né? Dá vontade de viver, cara. Quando a gente é amado, dá vontade de viver, né? E você lembra de algum caso específico, assim, ou especial de transformação, assim, certamente você viu vários, mas algum que você lembra, assim? Cara, um que me marca muito é de um senhorzinho que passou a vida toda
na rua. Ele é aquelas histórias que parecem que se repetem, né? Veio do Nordeste para cá tentar a vida, não deu conta de conseguir alguma coisa, aí fez uns bicos para lá e para cá, aí depois o cara perde documentação, isso acontece mesmo. Ou tem alguma coisa na família que o cara cai na Cracolândia e vai para o álcool, né? E o álcool na Cracolândia é tão forte quanto o crack, né? E aí esse era um senhorzinho que não tinha nada a não ser... O destino dele era a morte, né? E, cara, ele era um avô para nós, né? Porque ele era muito mais velho que nós todos. E alguém que, quando discerniu que era amado, ele começou a melhorar. Então, ele foi diminuindo o álcool, não parou de uma vez, mas depois ele conseguiu parar. Aí ele foi para buscar tratamento, depois ele foi morar lá com a gente. E ele era um ser do amor, né? Um tiozinho amoroso. E que não tinha muito conteúdo intelectual para ensinar, mas tinha aquela coisa do nordestino, sabe? Do sertanejo. E o que eu gostava demais nele era a compreensão acerca da libertação que ele tinha tido. Então ele era grato, sabe? Eu nunca conheci ninguém tão grato assim. Um cara que... Ô, Will, obrigado por você estar aqui, viu, meu irmão? Obrigado, viu, Pava? Pô, sem vocês aqui não ia ter graça. Sabe? O cara que faz questão de te deixar à vontade. E um senhorzinho que também discerniu o amor de Deus, né, cara? Que isso é o mais legal. Porque, geralmente, essa galera que sai das ruas vão para espaços de transformação que são religiosos, né? Aí você vê que o cara sai de lá, sabe 80 mil versículos decorados, mas não transformou o coração, né, meu? Aí o cara volta para criminalidade, mas volta crente, né? O cara volta, paz do Senhor, irmão, passa sua carteira aí, né? E aí ele não, cara, ele também foi alguém que discerniu, não voltou tão crentez, não, mas voltou com uma sinceridade diante do evangelho, assim, legal, cara, de abrir a Bíblia para ler e aprendendo a ler devagarinho e chorando, sabe aquelas coisas de filme, assim, né, que a página até mancha, porque ele está numa mistura de conseguir ler com conseguir compreender, e o que eu compreendo é o amor de Deus por mim, sabe? Tipo, é 3 em 1 ali, é muito legal. E, assim, isso é uma maravilha. E ele foi um senhorzinho que viveu, assim, com toda a leveza, com todo amor, ensinou demais. Meu professor de teologia, número 1, foi um ex-alcoólatra, ex-morador de rua, e que hoje já tem uma casa bem bacana e mora com Jesus. Que lindo. Muito que bom, lindo. bonito. 2 anos na Missão Sena, na época era Sim, Missão Sena, Missão né? Sena. E depois? Cara, depois Eu estou fazendo em ordem cronológica, porque vocês já perceberam que o cara é cheio das histórias. Assim, né? Mano, depois da Missão Sena eu vou estudar. Eu estudei serviço social e enquanto estudava eu ficava para lá e para cá, falando nas igrejas que me convidavam. Também participei de um movimento que chamava Movimento Cristão contra a Miséria. E aí a gente fazia palestras para lá e para cá na luta contra a fome que existia no Brasil. Voltou agora, infelizmente. A gente saiu do mapa da fome e nós somos o único país do mundo a dar marcha ré e voltar de novo, né? Que é uma loucura isso. E aí enquanto eu estudava, eu fiquei fazendo isso. Fiquei indo para lá e para cá. E aí fui para Brasília para começar uma base da Jocum lá, que a ideia era uma revitalização da parada da Jocum. Porque o que acontece, Pava? A Jocum nasce na década de 60 nos Estados Unidos. E ela vem de um movimento que mistura um conservadorismo, porque ela surge das igrejas pentecostais, mas também uma parada para jovem, porque para você ser missionário ou qualquer coisa do tipo, naquela época, tinha que ter uma formação teológica gigantesca. Então, o fundador da Jocum, que é o Loren Cunningham, ele sonhou, falou, um monte de jovens indo para as nações. E, cara, isso tem muito a ver com o movimento hippie, né? Os hippies estavam indo para lá e para cá, o Jesus Culture, né? Que era aquele movimento da galera de Jesus hippie, né? Eles indo para lá e para cá, então calhou de ter um movimento que pudesse ser de jovem e que fosse para lá e para cá ser um anunciador do amor de Deus.
E eu acho que essa parada do amor é o que pegava também, por ser o movimento hippie, paz e amor, né? Contra a guerra do Vietnã e coisas assim. Cara, e o curioso na Jocum nesse tempo era que eles não tinham uma formação teológica. Eles não estavam preocupados com isso, eles estavam mais preocupados numa formação de caráter, do cara que pudesse ser um maluco gente boa de Deus indo para lá e para cá. Então o cara metia a mochila nas costas, mano, e tchau. E aí, o que era ser missionário? Não era o cara que chegava e falava, ó, convertam, senão vocês vão pro inferno. Era o cara que chegava para conviver, para aprender a andar junto, para ser parte daquela galera. Mas que bons tempos. Hoje parece que as coisas mudaram, né? Tô assim, pensando em alguns caras que eu conheço, líderes da Jocum, não tô. Parece outra organização que você está falando. Exatamente, mano. E aí, cara, essa é a minha leitura, né? Na década de 80, com a pressão norte-americana para que houvesse uma guinada ao conservadorismo, especialmente porque a teologia da libertação estava forte na América do Sul, tinha aquela coisa toda, a Jocum dá uma guinada à direita. Também tem uma influência do Schaeffer, daqueles movimentos da Labrie, mais filosóficos à direita, né? E eu acho que ali dá uma guinada, mas aqui no Brasil a guinada é mais para o neopentecostalismo, né? Que crescem essas igrejas neopentecostais no Brasil. E como uma das paradas da Jocum nós somos interdenominacionais, abre espaço para toda a moçada vir. E aí eu acho que quebra aquela ideia de ser missionário, paz e amor, meio riponga, para uma coisa mais estruturada, mais de grana, mais teologia da prosperidade, mais quebra de maldição, que aí também vem nessa década a Neuza, a galera... Eita, que salada, hein? Aí faz essa maluquice. Quando eu chego lá, cara, nós estávamos, acho que nos finalmente dessa doideira, que era quando isso tudo existia, mais a cura gay, mais a adoração espontânea. Ixi! Que aí eram os 4 seres viventes, lembra disso? O leão, que a galera... Mugia, né? A Mugia, agora tá mugindo. Agora mugi. Deixou de rugir para mugir. Exatamente, cara. E aí era aquela loucura, que você tocava de costa pro povo, de frente para Deus, né, meu? Cara, essa foi o meu primeiro contato com a Jocum, com esse período. Em 2005, mais ou menos, há um movimento para resolver, para melhorar, para voltar aqueles primórdios. Só que dá muito errado, né? Porque nós já estávamos agora, então, acostumados com esse modelo, as igrejas estavam financiando esse modelo, os líderes missionários que foram formados nesse período são líderes que se adaptam bem a esse modelo, e aí ninguém quer sair disso para ser missionário invisível no Cafundó do Brejo, só amar, né, meu? Os caras querem plantar a igreja, ganhar dinheiro, expulsar demônio dos gays e, entende? Essas maluquices que, infelizmente, viraram comum aí. E, nessa época, a agência missionária também perde o papel missionário. Passa a ser escolas de cura e de libertação. Escola de um monte de frescurada, mas menos de servir o outro. Né? E no servir o outro também não era só servir também, não. Tinha que, né, modelar o outro à minha imagem e semelhança, né? Fazer com que o cara perdesse toda a questão cultural dele. Então, assim, mano, em 2005 é quando há esse movimento para a gente melhorar. Mas não rolou, não deu certo. E aí nós tínhamos começado uma base da Jocum em Brasília para ser uma expressão disso. Mas isso não vingou, porque já havia entre os evangélicos do Brasil um desejo de poder. E aí essa não era a nossa praia. 2005. Já havia, nós já cantávamos que o Senhor Jesus seria o rei dessa nação, o Senhor dessa nação, e que nós deveríamos trocar a Constituição pela Bíblia. Esses papos já existiam em 2005. Né? E vieram da década de 80. Assim, a nossa preparação, cara, para sermos o que nós viramos e concluiu bem ontem, né?
é desde a década de 60, cara. Tem um livro muito curioso do Délcio Monteiro de Lima, chama Os Demônios Descem do Norte. É um livro de sociologia que ele vai explicar como que as agências missionárias, as editoras e os seminários foram influenciados e patrocinados pelo governo americano para virem ao Brasil e para a América do Sul para criar seminários, editoras e agências missionárias mais voltadas a um jeito americano de ser crente. Esse eu quero ler. Não, já estou buscando aqui na Amazon para colocar o nosso link aqui no chat, louco. o pessoal comprar pelo nosso link. Boa. Sim, mano. Os Demônios Descem do Norte. E aí ele vai colocando o nome dos bois, né? Nas agências missionárias, nas editoras e tal, e todas elas que estavam vinculadas a esse jeito de crer, que era para combater a teologia da libertação. Eles temiam que a teologia da libertação fizesse revoluções aqui na América do Sul, né? E eu acho que é a partir daí, então, a partir da década de 60, no meio da ditadura, que eles começam a jogar a religião cristã para essa coisa bem política, de dominação. E nós colhemos os frutos aí nos últimos 4 anos. E foi daí o próximo passo que você foi para para Nigéria? É isso? Cara, e a gente consegue fazer com que essa agência vá à falência, né? Essa base da Jocum, porque nós estávamos na contramão do proposto. E aí, na Nigéria, o pessoal estava cuidando de crianças consideradas bruxas. Olha, não, calma, vamos devagar. Primeiro, vamos contextualizar, Gito. Nigéria e neopentecostalismo é uma simbiose, assim, sei lá, demoníaca, quase, assim. Cara, né? Nigéria é loucura, Pava. Dá para dividir o país no meio certinho. É como se você pegasse Goiânia para cima e para baixo, né, aqui no Brasil. Então é a buja, né? Você pega para cima é muçulmano e para baixo é cristão. E aí também dá para você dividir ao contrário, né? Fazer um risco no meio, porque são os povos. Lá tem mais de 500 línguas. 500 línguas. Sim. E os povos que brigaram a vida toda, porque a África foi repartida pelos europeus, não por eles, né? Então já virou uma catástrofe, né? Gente que brigava por muito, muito tempo ficou junta, gente que era irmão ficou separado, e o norte muçulmano, porque já é mais perto do Níger, do Saara, e o sul cristão, né? Com aquela influência de uma igreja inglesa e depois do neopentecostalismo que chega lá. E aí acontece que é o país mais populoso da África, as igrejas são gigantes, as igrejas são para mais de 10 mil pessoas. Uau! Isso foi a última vez que eu vi, Pava, não estou tão atualizado assim, mas em 2020, mais ou menos, dos 10 pastores mais ricos do mundo, 5 eram nigerianos. E o nosso representante, que é o Edir Macedo, não está no top 10. Então é muita grana que esses caras produzem lá. E uma das formas deles arrecadar grana, que são milhares, né? Uma delas é a bruxificação de crianças. Eles acusam crianças de roubar a saúde e a prosperidade das famílias. Por isso que está todo mundo doente, está todo mundo passando necessidade. Porque há um bruxo influenciado pelo diabo na sua casa e esse bruxo é o seu filho. Meu Deus. Porque o capeta prefere as crianças. E aí essas crianças elas precisam passar por um processo de desbruxificação que custa caro, custa mais de R$4.000 para desbruxificar um menino. E as famílias que não têm condições de pagar por isso também não têm condições de ficar com o menino porque são estigmatizados, né? A lógica que foi plantada ali é de que se você der comida para uma criança bruxa, você vira bruxo também. Se você dá teto para um bruxo, você é bruxo também. Então, a família, a mãezinha, tadinha, ela vai lá no supermercado comprar um macarrão, o cara não vai vender. Eu falo, mano, eu não quero virar bruxo, né? Eu não quero ser amaldiçoado, eu não quero que eu vender macarrão para você, que é para alimentar um bruxo, pegue em mim. Meu Deus.
E aí ele não vende. Então a família fica numa situação horrorosa. Então é comum que os filhos sejam abandonados para a sobrevivência dos outros irmãos, para que ninguém morra de fome. E isso tudo é feito em nome de Jesus nos nossos dias, agora está acontecendo, né? E essa loucura que existe lá, da bruxificação, é uma perversão teológica. Foi implantado lá, foi posto lá pela teologia da prosperidade, mas essas teologias da luta espiritual, que tudo é o capeta, né? Cai aqui um folheto, seja, Satanás derrubou, né? E com um país que tem uma grande dificuldade em ter suas crianças na escola, porque é o país em que tem o maior número de pessoas fora da escola, muita criança, e um país que hoje tem petróleo e muita miséria, né? Onde tem muita riqueza, tem muita miséria. E foi criado, já existiam alguns lares para essas crianças? É isso? Você foi para lá para trabalhar num desses? Eu fui para lá para ajudar a organizar um orfanato para receber bem as crianças. Porque a agência que estava lá cuidando disso, desse fenômeno da bruxificação, era uma agência inglesa. Era um rapaz sociólogo que foi lá estudar o pessoal que vivia perto do Níger, aliás, de um rio chamado Níger, lá embaixo. E aí ele percebe que as crianças estão mutiladas, Pavo. Está todo mundo machucado. E ele fica, que coisa é essa? E quando ele pergunta, o pessoal fala, porque são bruxos. Mas que loucura é essa, né? E nisso ele vai pesquisar e ele dá de cara com esse fenômeno da bruxificação de crianças, que foi importado pelos teólogos europeus, né? E aí ele volta para a Inglaterra para fazer barulho. Afinal de contas, a Inglaterra é colonizadora da Nigéria, né? E aí ele organiza uma ONG e, voltando para a Nigéria, ele começa a acolher essas crianças que estavam sendo postas para fora e elas são mutiladas, são mortas. Elas têm aquela marca do bruxo, sabe, da Idade Média? Fura um olho, corta um dedo, Meu Deus. coisas assim. E aí ele fundou esse orfanato, tinha 300 crianças. 300? 300, mano. E elas todas ali mutiladas e o governo tentando lidar com essa situação que era aparentemente nova, porque até então era um problema cultural, segundo o governo, né? Isso que explodiu. E aí esse irmão, que é um irmão que eu brinco, um irmão ateu, né? Ele é ateu, mas ele é mais de Jesus do que a maioria dos caras que eu conheço, né? Porque, embora ele não crê em Jesus, ele amou como Jesus amaria, então ele é de Jesus, né? E ele, cara, ele começa a escrever, fazer denúncias disso fora da Nigéria. E aí o governo nigeriano proíbe a volta dele e fecha o orfanato e coloca essas 300 crianças no único lugar que no sul da Nigéria comportava todas elas, que é um presídio. Um presídio? Um presídio, mano. Prende toda a molecada. De presídio, inclusive, de pessoas adultas. Na verdade, era um presídio em construção. Tá. Aí eles aproveitam, não tinha para onde colocar, um problema novo, enche a molecada, enche o presídio de criança, né? E é bem essa época que os brasileiros são convidados para irem para lá, porque esse cara inglês, o Gary, ele começa a escrever carta para um monte de gente e fala, olha, nós estamos acolhendo crianças que são bruxificadas, é um fenômeno teológico que eu não entendo nada, eu sou ateu. Mas vocês aí no Brasil que convivem com essa maluquice, vocês podiam ajudar. E um desses e-mails chega no Caio, que convoca uma moçada interdenominacional e fala, vocês podiam ir para lá para ver o que é isso, né? E aí nessa o Marcelo Quintela, que é aqui de Santos, ele vai com uma equipe e volta em surto, né? Porque era pior do que eles imaginavam. Isso tudo sendo feito em nome de Jesus, né? Então eles se organizam para cuidar das crianças que não foram presas, né? Caramba, os livros do Caio Fábio no começo e agora o Caio... Cara, isso é muito louco. Louco. É o espírito. Não é louco, não. É. Só pode ser o espírito. E você sabe que uma vez eu sonhei com isso, cara? Sério mesmo. Meu sonho era muito louco. Eu estava numa igreja em Uberlândia e acabou o louvor, sabe aqueles últimos segundos da música? Eu nunca esqueço, cara. Aí, quando acaba a música, eu me vejo em cima do púlpito, assim, daquela plataforma, né?
E aí eu tô com as mãos assim e tem alguém despejando água nas minhas mãos. E eu tentando segurar, não conseguia, né, cara? Porque vaza nos dedos assim. E aí quando eu olho para trás, era o Fábio, que é esse meu amigo, esse pastor que me mandou para as missões e tal. E ele botando água e eu não entendendo nada, porque sonho não é para entender nada, né? Pelo menos durante não, né? Depois você fica viajando. E aí, cara, eu não conseguia conter essa água. E quando eu olho para cima de novo, era o Caio. E o Caio botando água na minha mão, assim, eu com a mão. Aí eu falei para ele, eu não consigo segurar. E aí, quando eu olho, já não é mais nem Caio, nem Fábio, né? Que Caio e Fábio não era nenhum nem outro. Mas era uma voz que disse, mas não é para você segurar. Essa água é para você matar a sede de quem precisa, não é sua, por isso que está vazando. E eu lembro que, pronto, foi isso o sonho. Eu lembro que eu contei para eles, falei, ô Fábio e Caio, olha, eu sonhei com essa parada, que louco, né? E eles, legal, fazer o quê? Não entendi nada, né? Mas uma coisa que o Caio me falou foi super legal. Ele falou assim, olha, cara, não se prenda nas questões da... na verdade, ele falou mais ou menos assim, não comporte a água mesmo, não. Deixa vazar, deixa fluir, né, cara? E eu, beleza. Cara, isso passou anos. Aí, quando o pessoal me liga, porque eu tinha feito serviço social, e diz, precisamos de um assistente social... Falei, demorou, vamos para a Nigéria, mas como é que é isso aí? Por causa do Caio. Então, foi aí que conectou a coisa. Caramba. Muito louco. E aí, qual o resultado? Como recuperar essas crianças? Sei lá, eu estou aqui chocado, ainda não tenho ideia. Pava, mano, a gente enfrentou uma barra lá no começo, porque... o pessoal que estava lá não tinha um lugar. Então, a gente acolhia essas crianças que estavam nas ruas, abandonadas, elas são amarradas. É uma barbaridade, mano. E eles pegavam essas crianças e destinavam para terceiros, assim, para agências. Por exemplo, Médicos Sem Fronteiras, Exército da Salvação. E falavam, nós temos um menino que tá morrendo e a gente precisa cuidar dele. E eu não tenho lugar, então tem como ele ficar aí? E aí pagava uma diária, né, para o menininho, para a menininha ficar ali. Isso vai onerando, né? E então eles começam a se organizar para ter um lugar, ou pelo menos para fazer uma parceria com algum lugar que já existisse. E nisso eles descobrem um orfanato, que era de um bispo, e esse cara cedeu o terreno, e ele tinha algumas crianças que já viviam lá com ele. E a proposta que nós fizemos foi, olha, a gente paga a alimentação, a educação e a saúde das crianças. Você coloca elas para dentro e organiza aí. É nesse momento que eles me convidam para ir organizar essa coisa. E aí eu cheguei lá e nós éramos, nessa época, 74 crianças, das que sobraram, que não foram presas, algumas já estavam com esse bispo, né? E aí fui para fazer aquele trabalho de mãe, né? Vamos organizar a casa, vamos colocar menino para estudar, vamos arrumar tudo. E eu brinco que nessa época a gente estava tentando dar para as crianças direitos animais, né? Porque era água, um teto e comida. Tudo que um animal dá para sua cria, né? Você vai uma cabra, ela vai buscar água, ela vai buscar comida e um teto. Né? E nós não tínhamos direitos humanos, direitos animais só. E aí, quando a gente conseguiu dar direitos animais, era a hora que a gente ia passar para os direitos humanos, né? E só que o problema, cara, é viver lá. Porque até então, nós estávamos nessa parceria à distância, que, a meu ver, é um perigo nas agências humanitárias e missionárias. Porque envolve dinheiro, cara. E aí você manda... E você não vai ver o que está sendo feito com essa grana. Mas estando lá, você começa a perceber. Fala, poxa, o dinheiro está chegando, as coisas não estão acontecendo. O dinheiro está chegando, mas as crianças continuam em estado de miséria. Espera aí, tem alguma coisa errada. E foi nesse processo de viver entre eles que a gente foi percebendo um processo de desvio de verba gigantesco e outras destinações.
e também que manter uma criança em estado de semi-vegetativo faz muito bem para o marketing, para a mídia, porque você tira a foto do moleque todo destruído e vende o peixe, né? Você pede dinheiro. E aí você pede para os Estados Unidos, para a Inglaterra, para a Holanda, para o México, e as igrejas elas não têm uma rede, elas não se conversam. Então vai chegando dinheiro de tudo quanto é canto para um menino só da foto, e esse dinheiro nunca é usado para aquele menino, porque se você cura o menino, você perde a imagem. Caracas. Você perde o moleque, né? Você perde o marketing. E assim, como é comum morrer, tanto faz morrer mais um, né? Só que para nós que somos gente do evangelho, não existe isso, né, mano? Então, aí ali foi a hora que a gente arrumou encrenca, porque a ideia de só organizar um orfanato se transformou, então, agora numa luta por dignidade, contra a corrupção, contra a teologia da prosperidade que pegava ali ainda, contra tudo, né? E eu fui para passar 3 meses só para organizar o orfanato. E fiquei tocado pelas crianças, né, cara? Porque uma coisa é você falar, olha, temos um orfanato com 200 crianças, beleza. Agora, quando você chega lá, essas 200 é o Joãozinho, a Fernandinha, tem nome. um torce para um time, outro torce para o outro, um gosta de café, outro não gosta, um conta piada, você ri, o outro... Entende? Você vai tendo afeto, cara. E aí eu envolvidaço com elas e vendo essa maluquice toda. Um país em que, em nome de Jesus, as machuca, né? E esses caras que não querem cuidar delas porque dá dinheiro para eles, não cuidar, aí você vai surtando, né? E eu fiquei na raiva, mano. Falei, agora eu vou ficar aqui de raiva. Nós vamos fazer alguma coisa legal na vida desses molequinhos, né? Só que o desafio é o seguinte, você pode montar 8.000 orfanatos, cara. Se você não combater o que as mantém, o que as leva para um orfanato, não vai adiantar. E aí é uma parada que eu lembro muito do Dom Helder Câmara, né? Que vocês lembram aquela famosa frase, né? Quando eu dou comida aos pobres, me chamam de santo, né? Mas quando eu pergunto por que são pobres, me chamam de comunista. Né? Então eu estava na Nigéria dando comida aos pobres. Aí de repente eu falei, não, mas por que esses meninos estão assim? E é nessa hora que começa tudo a dar errado aí, porque a gente começa a questionar poder, dinheiro, lucro, missões, os poderosos, né? De lá e de cá, né? Porque tem poderoso que recebe lá e poderoso que manda aqui. Um é para aliviar a consciência, o outro é para desviar e viver em absoluta riqueza, né? No meio da miséria, da tragédia. Meu, que barra. Mas foi uma experiência maravilhosa, Pava e Will, de vida, assim, porque aí eu fui aprendendo com os pequenininhos, né? Se vocês notarem nas minhas histórias, eu só aprendo com quem não parece que não tem muito a ensinar, né? Com as trans que viviam na rua, depois o velhinho, agora com um monte de criancinha, né? Porque elas vão ensinando, são os pequeninos de Jesus, mano. Isso aí é a matemática do reino, né? Os pequeninos de Jesus que dão aula para nós de teologia. Não precisa querer entrar na faculdade mais foda do Brasil, não. O legal é como é que esse menininho pode me ensinar sobre teologia, sobre Deus, né, cara? E eu aprendi demais. Pô, foi mó legal. Dito, que coisa linda. Tem perguntas? Tem muitos comentários aqui emocionados com a história do Gito aqui. Não tem como não se emocionar, né, irmão? É louco, não tem como né, se emocionar, só coisa nobre, só testemunho bonito. Eu que ia perguntar, os 2 livros nascem então dessa experiência? Nascem, mano. O Filho de Abaci nasce enquanto eu estava lá. Eu pensei, cara, eu quero contar a história dessa molecada, mas é mó difícil de contar isso, cara. Porque quando eu vinha para o Brasil para contar isso nas igrejas, pô, surgem 1 bilhão de perguntas. Por exemplo, cadê a ONU? O governo não faz nada? Como assim uma mãe abandona os filhos? Tá, e as crianças? Como é que elas sobrevivem? Entende? São um monte de perguntas que é difícil de responder. E aí eu pensei, vou contar um romance, cara. Vou escrever a história delas. E aí eu sentei com elas, porque era tudo combinado, né? Sentamos lá e falei, eu queria contar a história de vocês. Vocês me deixam? Deixa. Só que aí eu não vou usar o nome de vocês, nada. Beleza. Os que entendem, os pequenininhos nem perguntei, né? Depois que eles me processam aí. E aí
E aí eu comecei a escrever lá, comecei a rascunhar. Só que, cara, é terrível escrever a história de alguém que você está olhando para ela, né, para essa pessoa. E são histórias horrorosas, né? Porque esses meninos são abusados de todas as formas, eles são torturados em nome de Jesus. De modo que quando você fala numa oração para agradecer a comida, em Jesus' name, alguns abrem os olhos assustados. Segura forte na sua mão, porque em Jesus' name é como eles apanham, né? Não é como eles agradecem. Então, isso tudo foi muito difícil de escrever. E eu confesso que eu escrevi tudo numa latada só, sabe? E nunca li, cara. Nunca li meu livro. Porque eu não podia ler, né? Eu só podia dar aquela olhada para ver como é que estava mais ou menos, assim. Porque ler ia ser muito doloroso para mim, né? E aí eu troco os nomes, invento as personagens, mas vou contando a historinha deles. Então, assim, como são muitas histórias, eu pego 3 personagens principais e boto tudo quanto é história neles só, né? E a ideia era que fosse uma denúncia do que tem acontecido na igreja do sul da Nigéria e também fosse a minha parceria com eles de contar a historinha deles, porque tem muita coisa bonita, né? Tem muita vitória, tem muito aprendizado, tem muito perdão, né? E aí foi assim que surgiu o Filho de Abaci. Foi um problema para lançar, porque tem muito palavrão. Porque é como eles me contavam, né? Tio, você não é torturado falando, oi, querido do meu coração, né? Pancada. Então, eles me contavam e eu falei, eu não vou poder pegar leve. Se dane os crentes, mas vão ter que aguentar esses palavrões aqui, porque na vida é assim, né? E escrevi. E aí, na hora de lançar, as editoras cristãs não queriam porque tinha palavrão, e as outras não queriam porque tinha Jesus. Aí porque, ferrou, né? E aí, essa editora, que é a Grafar, de um irmão gente boa, falou, não, Gito, a gente entendeu qual é que é a sua proposta e vamos editar, vamos publicar. E aí rolou, cara, a gente publicou, e aí eu volto para a Nigéria com o livro quase pronto para perguntar para eles se pode mesmo, né? E aí as últimas experiências assim deles falaram, tio, obrigado por você contar a nossa história, por estar nos ajudando nisso, né? Por fazer a gente ser conhecido em outro lugar, porque aqui ninguém conhece a gente, né? Ninguém quer saber de nós. E tem muita coisa bonita. Por exemplo, teve um dia que eu estava sentado, depois de trabalhar o dia todo, eu estava sentado, eu, o Marcelo, e nós ficávamos cercados de criança, porque aquela parada que eu estava falando do amor que transforma, né? Cara, e é verdade, a gente chegava lá com o maior desafio com a língua, desafio com a cultura, mas os nossos gestos de amor e de cuidado, de repente estava todo mundo com a gente, né? E a gente estava cansado pra caramba, nós sentamos assim na soleira da porta, daquelas, imaginem aí, umas casas africanas assim, e aí sentou aquele monte de molequinho, de criança, e eles encostam e ficam quietinhos, cara, assim, só querem estar juntos, né? E eu e o Marcelo, a gente estava falando em português, a gente devia estar fofocando de alguém, falando mal de alguém, alguma coisa assim. E no meio da nossa conversa, eu lembro que ele falou Jesus. E aí a molecadinha discerne, Jesus, a mesma coisa, né? E, cara, como no começo, quando eu cheguei lá, eu notei que eles tinham medo de in Jesus' name, eu perguntei para eles como é que nós vamos chamar Jesus aqui para os pequenininhos não ficarem com medo. Aí eles falavam, filho de Deus, né? E como que é o filho de Deus? Aí eu achei isso super legal, eles não falavam son of God. Filho de Abaci, son of Abaci. Abaci é o Deus que tem a ver comigo, tá ligado? É o Deus do meu povo. O God é um meio inglês, assim, né? Então eu gostei muito desse termo, filho de Abaci. E aí nós trocávamos, nós já não orávamos mais em Jesus' name, para os pequenininhos não saírem correndo, né? Mijando de medo. Falava o filho de Abaci, eles não sabiam quem que era, eles ficavam, né? Legal. E com o tempo a gente foi trocando Jesus pelo filho de Abaci. E é louco pensar nisso, né? Porque
nós chegamos numa época em que o nome de Jesus está tão destruído que as crianças têm medo, cara. Né? Parou para pensar nisso, Paulo? Que nós chegamos num tempo em que os religiosos pegaram o nome de Jesus lá na África para matar criança, que no Brasil para virar abracadabra, né? Você fala em nome de Jesus para qualquer coisa. Né? Isso é muito louco. Bom, e aí a gente sentado lá, falando, e o Marcelo usou a palavra Jesus, e quando passou a conversa, um pequenininho que eu tenho no meu coração, ele chama Tundê, ele virou para mim e falou assim: tio, o seu Jesus é bom, né? Aí a gente não entende essas coisas, né? Falei, por quê? Ah, porque vocês são bons, né? Seu Jesus é bom, daqui é ruim. E aí que eu discerni, falou, poxa, tem um Jesus lá que mata criança e tem um Jesus que é bom. Só que se Jesus é bom, porque nós somos bons com eles. Porque eles estão percebendo amor em nós, né? Cara, então isso para mim foi muito marcante. E eu estava numa briga feia com Jesus nessa época, né? Nós estávamos brigados. Que eu cheguei lá brigando, né? Falei, Senhor Jesus, desculpa a sinceridade, mas se alguém chega e me diz assim, olha, tem gente machucando crianças no seu nome, Gito, eu ia falar assim, não, pô, então vou lá, vou falar para parar isso. Onde já se viu uma coisa dessa? Aí eu briguei com Jesus, falei, Senhor, não sei se o Senhor está sabendo aí no céu, às vezes está ocupado, mas é no seu nome que as crianças estão sendo torturadas, aí o Senhor não está fazendo nada, vamos ver aí como é que é, né? Passei umas 2 semanas ateu. E, cara, e um dia foi muito legal, porque chegou uma doação, chegava nos containers, né, cara, doação para a galera do orfanato. Eu não sei, o pessoal que faz doação, eles não entendem nada, né, cara? Roupa velha, coisa furada, e mandaram um inário, mano, em português. Inário. Um inário. Você vai fazer o que com inário, né, mano? Em português ainda. E, cara, eu tava com esse inário lá, andando para baixo e para cima com o inário, fazendo as minhas versões, né? Porque eu tinha um monte de hino que eu não sabia, eu fazia a minha versão. Eu confesso que teve versão que ficou melhor a minha do que a dos caras, de 1800 bolinha, né? Cara, e aí nesse negócio de... Alvo Mais Caneve, por acaso? Alvo Mais Caneve, eu fiz uma versão mais punk rock, assim. Que se alguém vier encher o saco, já dá uma cadeirada, né, mano? Mano, e eu tava com esse monte de inário, de bugiganga lá, andando para baixo e para cima. E eu abri assim, cara, tinha uma dedicatória. E tinha um texto que... era como se fosse um prefácio do Inário. Eu não tinha nada para ler, eu fui ler prefácio do Inário, né, mano? No prefácio, não sei o que estava falando lá, mas tinha uma frase que eu não tinha me atentado até então, que era assim, olha, muitos virão em meu nome. Pô, na hora que eu li isso, falei, caraca, chegou o tempo em que muitos virão em teu nome. Aí eu perdoei Jesus, né? Falei, Jesus, desculpa aí, o Senhor já avisou que a galera ia vir no teu nome para fazer esse tanto de maluquice. Desculpa, eu peguei pesado com o Senhor, né, tal. Aí é legal brigar com Jesus, que a gente sempre perde, né? E ele é gente boa também, né? Depois que ganha, ele não fica aí, pá, ferrou, né? É de boa. E aí, cara, isso me fez bem, porque eu consegui entender, poxa, é em nome de Jesus que essas coisas todas estão sendo feitas. E aí, quando o Tundê me fala, tio, o seu Jesus é bom, poxa, aquilo foi legal, cara, sabe? Eu entendi. Jesus, ele é bom, mas a gente que pega Jesus e transforma ele na nossa imagem e semelhança, ele vira um carrasco. Ele vira uma desgraça, né, cara? Então é a gente que precisa ser transformado em gente parecida com ele, não ele parecido conosco, né? Gito, será que a gente consegue essa manipulação de Jesus, trazendo... É a única gravação de hoje que a gente pode falar exatamente porque está sendo ao vivo. A manipulação de Jesus lá na Nigéria, para a manipulação de Jesus hoje, a gente nos intervalos vendo vários vídeos de enquanto tinha gente quebrando tudo, tinha gente orando, cantando hinos. Tem paralelo dessa manifestação? Paulo, dessa manipulação? Para mim é a mesma coisa, cara, é a mesma manipulação. É o mesmo fim, né? O fim é a opressão do semelhante e poder.
seja na Nigéria, seja aqui. Aqui, Jesus também se perdeu o nome de Jesus, né? E é curioso porque nós não estamos sentindo ainda o baque, mas os jovenzinhos, eles não querem saber mais, mano. E não é mais saber da igreja, que até então eles... não, que é uma pergunta que a gente tem que fazer, né, cara? Quando a gente for nas igrejas, onde estão seus filhos? Porque a molecada não tá afim demais, cara, porque é chato. Mas agora piorou, porque até então eles falavam, olha, eu não quero saber da igreja, mas Jesus é gente boa, né? Tem até aquela frase, né? Jesus é gente boa que ferra é um fã-clube, né? Agora não, cara. Agora como essa moçada tá usurpando, falando em nome de Jesus para literalmente, né? Desculpa aí quem tá assistindo, mas para cagar no Congresso, né? Porque enquanto o povo tava orando, tinha um maluco lá com as calças riadas lá. Então, assim, o jovenzinho, cara, ele vai juntar essas duas coisas, vai falar, estão cagando o Congresso em nome de Jesus. Porque tem uma moçada orando. A mesma moçada que ora para o cara cagar, é a moçada que ora para alguém ser curado, para eu converter, entende? Como que isso vai dando um nó na cabeça do menininho? E então os nossos adolescentes hoje não só não querem ir à igreja, como também já não querem mais saber de Jesus, mano. Porque ele também se transformou num nome no qual dá medo. Né? As crianças da Nigéria correm, logo as nossas crianças vão correr também. Pô, se Jesus é isso, ele promove essas coisas, ele incentiva essas coisas, eu não quero saber dele. E aí nós estamos num problema gigantesco, porque vamos ficar um tempo com um filme queimado, né? E para mim há um perigo nesse tempo de filme queimado, porque muita gente se perde, cara. Porque, por exemplo, para mim, a conversão, Will e Pava, não é aquela coisa que eu quero para ir para o céu. Eu creio que Deus me quer levar para lá, coisas do tipo. Para mim, a conversão tem muito a ver com eu me saber amado, eu me sentir gente. Então, eu, aos 16 anos, tive esse encontro com esse saber. Eu queria ter tido aos 8, aos 2 meses, porque é muito bom saber que a gente é amado. Agora, então, nós vamos ter uma geração que vai ter medo de Jesus e eles vão morrer sem saber que são amados. Para mim, esse é o problema, não é um inferno, cara. Para mim, não é isso. Não é tirar o cara do inferno, é tirar o inferno do cara. Então, nós vamos ter uma geração de meninos infernizados porque nós distorcemos o nome de Jesus, cara. A gente usou Jesus para fazer cagada. A gente está usando Jesus para matar a gente. Bater em cara de cavalo, cara, não é? Que coisa. Então, assim... E muitos que já estavam na igreja, de alguma forma, ao questionar isso tudo que está acontecendo, foram convidados ou são regularmente convidados a se retirar, e com isso essas pessoas vão se tornando párias ou refúgio. E aí... chegamos no refúgio, Sim. Que por acaso conta a história aí. O refúgio é o seguinte, nós começamos como um curso na internet, a ideia era só a gente conversar sobre as coisas de Deus, porque estava todo mundo... Nossa, tem tanto fundamentalista fazendo curso, foi assim também? Você pegou direitinho. Fiz esquema certinho, mas aí a gente não lucrou, né, cara? Cobramos muito barato na época, né? Mas era porque a gente estava na pandemia, o governo já estava aí, já tinha essa queimação de filme com o nome de Jesus, e algumas pessoas estavam sendo convidadas a se retirar gentilmente das suas comunidades de fé, né? Mas esse era um movimento que estava só surgindo, não era uma coisa tão gigante. E aí nós estávamos na pandemia, ninguém saía de casa, alguém falou, vamos fazer encontros online, vamos conversar, vamos falar de alguns assuntos que não se fala na igreja. Bora, né? A gente fez um curso, a Belinha, que é uma amiga, que deu as ideias. E eu lembro dela falar assim, a gente precisa de ter 10 pessoas, mano, pra gente conseguir fechar uma plataforma. No Zoom, acho que pagava na época, alguma coisa assim. Aí falei, beleza, 10 a gente arranja. Eu, você, meu pai, a gente vai pegando quem tiver na reta aí, obriga, né? Cara, e nessa de fazer o curso, a gente deu uma divulgada, vamos fazer um curso para conversar sobre as coisas que não se conversa na igreja. E se você tá aí abandonado, não tem igreja, venha. E se você tem, fique. Era mais ou menos esse o papo. Mano, aí deu uma galera, acho que deu umas 50 pessoas. Uau.
A gente falou, caramba, tem tanta gente assim que tá ferrada, né? Beleza, fizemos o primeiro curso, foi lindo, maravilhoso, altos temas que não se conversa na igreja, beleza. Passou mais um ano, pandemia de novo, foram 2 anos mais severos, né? E aí, vamos fazer um outro? Vamos, o povo pedindo. Cara, nessa de fazer um segundo, deu mais de 100 pessoas. Aí a gente pensou, tem alguma coisa de errado, né, cara? Que tá multiplicando o povo. Cara, e nisso a pandemia vai indo para o final e a moçada continuou. A gente está aqui, cara, a gente está abandonado, a gente está espalhado pelo mundo. Só que, velho, cada um de um canto do planeta, né? Como que a gente junta essa galera? E aí em Goiânia o pessoal também falou, olha, nós aqui também estamos abandonados, bora juntar e fazer uma coisa presencial? Bora, né? Aí, então nosso curso online passa a ser um encontro presencial. De vez em quando a gente ia tomar café, falar das coisas. Só que, mano, a galera vai chegando, né? O pessoal vem, vai se sentindo acolhido, porque a gente se acolhe uns aos outros, né? E quando você vê, tá uma moçada, cara. Uma moçada dos que foram postos para fora. E aí nosso nome, que era o nome do curso, pegou, né? Porque, você vai onde? Vou no refúgio, porque eu sou um refúgio mesmo, né? E aí a gente começou, no começo deu uma galera, porque todo mundo vai ver que desgrama que é isso, né? Ainda mais em Goiânia, que é mais conservador. E depois uma moçada foi saindo, quando a gente começou a falar aquilo que a gente cria mesmo e acolher quem a gente queria pôr para dentro e tal, a moçada assusta, né? Fala, não achei que ia ser tão radical assim, né? E o radical dessa moçada é que a gente acolhe os nossos irmãos da comunidade LGBT, a gente enche o saco do governo, né? A gente diz que é para cuidar do órfão, da viúva, essas coisas do evangelho. E aí ficou um grupo menor que está lá em Goiânia, na Resistência, firme e forte, mas a gente se encontra toda semana como igreja. E aí virou igreja, né, cara? Esse nome é tão ruim, né? Porque antigamente você... Dá um medo de falar, né, mano? Antigamente você falava igreja, o cara conseguia entender um lugar saudável. Hoje já é mais complicado, né, cara? E aí, por outro lado, o nosso grupinho não é só um grupinho, virou igreja mesmo. A gente ceia junto, a gente fala de Jesus, a gente canta. Tá vendo? O corretor tentou facilitar para você. Pois é. A gente foi na cidade refúgio e é refúgio. Tá quase ali. Falta só um I para ser refúgio. E para completar a bênção, vamos dizer, um sinal profético da aprovação de Deus. Falei assim do jeitinho bem crente, assim, né? Tem um lugar novo para vocês se reunirem? Isso? Tem um lugar novo, cara, que acho que a moçada está até assistindo, que é em Goiânia, o Colégio Liceu. Ele é muito famoso, ele deve ter uns 800 anos, esse colégio. O apóstolo Paulo estudou lá aos pés de Gamaliel. Gamaliel. Né? Foi lá, cara. E esse colégio fica no centro da cidade, um colégio muito conhecido. E ele é conhecido especialmente por acolher a moçada da comunidade LGBT, que muitas vezes não são bem-vindos nas outras escolas, por ter um caráter mais religioso, né? Denominacionais, assim. E, cara, e aí esse colégio vai ser nosso cantinho, nossa igreja. Nós vamos usar lá o anfiteatro, as salas, e vai ser o lugar para a gente acolher toda a moçada, inclusive os alunos. Dia 28 é o nosso primeiro encontro. De janeiro? Culto, Tá aí, turma de Goiânia. Aí, Márcia, 28 de janeiro, Colégio Liceu, você deve conhecer, né? Geralmente o Liceu, onde tem, é muito conhecido, né? Aí, oportunidade maravilhosa de se reunir e de compartilhar a fé. Lá é mó de boa, dá para estacionar lá dentro mesmo, tranquilo. Boa. Chega de ônibus, metrô, disco voador, tudo tem lugar lá para ir. E é de boa lá. E nós vamos nos encontrar lá porque a gente entendeu que precisamos de um espaço maior para acolher melhor. É legal que seja um espaço assim. A gente sempre sonhou com uma escola, porque a escola é legal pra caramba, né? Quebra aquela coisa de tô indo na igreja, né? Pra molecada chegar. E dia 28 vai ser o nosso primeiro encontro. Nós estamos com desafios enormes, porque como nós somos uma comunidade que acolhe a comunidade LGBT, em Goiânia, a gente queima o filme total, né? Então, assim, tem gente que não quer ir pregar, porque, vou queimar meu filme.
A gente que não quer cantar, né? E então a gente quer convidar o pessoal para pregar e cantar. E se inscreva aí na Religar Brasil e vai cantar lá para nós. Pra gente ter cultos bonitos. Porque só nós cantando ninguém merece, né, Pablo? Já chega enjoado da gente. Não, eu ouvi você cantando ontem, super afinado. É? Manda bem? Claro, eu ouvi. Na igreja? Aliás, ontem a gente cantou, chorou, foi lindo. Ó, né? tem aqui nos comentários, fazer menção honrosa a Felipe Heider, está aqui. Aê. Nossa audiência nobre aqui. Falar também da Lu tá aí também. Ana Lúcia Ana tá Lu, aqui. linda. Também está aqui com a gente. A gente está com a honra aqui, né? Só audiência de peso, tanto no online quanto presencial. E o Felipe falou que já aceitou o convite, tá? Ele falou que vai cantar lá? Vai cantar lá e. Vai pregar. Mas não vai cantar? Não, vai Vai pregar. cantar, não? Vai pregar. Ah, tá. Eu toco, Então demorou. faço Aí, ó, que maravilha. som lá, Vocês ó. podiam ir juntos, ele prega, você Aí, toca. Ó, pronto. E quem já vai tá aí. cantar? A Os gente dois arruma- cantam. A gente arruma Os dois gente cantam, lá bom. pra... Eu A ensaio, galera pessoal. canta. Não, a galera canta. Não, em Goiânia juntou dois malucos, é uma dupla. É isso, ó. Aí, Juntou dois caras, é isso. Pava e Heinrich. É a dupla nova. Conta da Religar um pouquinho pra gente. Meu, a Religar é uma agência humanitária que eu trabalho, sou presidente aqui no Brasil, olha que chique. Nós falamos que somos humanitários porque a gente não é necessariamente uma agência missionária, porque a gente não quer converter a galera, a gente quer cuidar da galera. E então nós temos projetos, por exemplo, em países muçulmanos, a gente não está preocupado em convertê-los, mas em cuidar deles. Quer se converter a galera, né? Exatamente. Vocês querem se converter mano, a eles. Você, Que lindo isso aí. esse... você É explicou. melhor, né? A gente sempre ora não para que eles se convertam, mas para que a gente se converta a eles. Isso. Né? E que a gente possa cuidar deles. Estamos hoje em 7 países. São projetos pequenos que muitas vezes não são cuidados por grandes agências ou por missões, justamente por ser pequenininho. Né? Mas a gente está acolhendo eles em torno de 500 crianças separadas nos projetos, né? E a gente tem desenvolvido juntos projetos muito bonitos. No campo de refugiados de Ramawândia, nós acolhemos crianças que são vítimas da Guerra do Congo, que é a guerra mais longa desde a Segunda Guerra Mundial, né? Tá desde a década de 90 aí. E essas crianças elas fogem para Uganda, que é um país que as acolhe, né? Algumas fogem em família, outras a família se perde no meio do processo. Então, em parceria com a ONU, nós acolhemos todas aquelas crianças que ficaram sem nenhum ente. Não tem um tio, não tem uma avó, não sobrou ninguém, então aí a gente as acolhe, né? E fazemos isso também no Oriente Médio, a gente não diz o país, porque senão o pessoal sofre as repressões, né? E acolhemos crianças que são muçulmanas também, vítimas do terrorismo. E temos feito isso no Brasil e tem sido um privilégio trabalhar com essa moçada. É uma agência missionária, aliás, uma agência humanitária, né? Pequenininha, mas que faz um barulho danado, rapaz. E a gente está aí, servindo a Deus nelas, né? Que a gente diz que a gente só consegue amar a Deus no próximo, né, cara? Então a gente tenta amar a Deus nelas e cuidar delas em amor e aprender também com essas criancinhas a sermos discípulos de Jesus, né? E aí as pessoas podem apoiar, podem ajudar Por favor, a financeiramente. gente sempre pede que haja parceiros, né, mensais, porque às vezes a gente recebe uma doação legal, mas é esporádica. É mais difícil do que você receber, por exemplo, R$10 por mês. Porque aí a gente sabendo quanto que tem por mês facilita demais para a gente desenvolver as coisas, né? Então dá para ser parceiro mensal. E aí, cara, o pessoal do financeiro, eles arranjam o que você quiser se você for dar oferta. É Pix, é cheque, a gente aceita tudo, irmão. A gente tá, para receber dinheiro, nós manjamos mais que a Universal, viu, velho? A gente manja mesmo. E aí a Bela manda boleto, faz Pix, te cobra, vai na sua casa buscar em espécie. E aí a gente destina todos os nossos recursos para os projetos. Aí, irmão, você tá dando direito para Central Gospel? Dá uma segurada aí nesse dinheiro que você dá para os seus Malafaia. Dá aqui para os irmãos, só um pouquinho, pelo menos esse ano. Aí já ajuda. Exatamente, a partir de 10 a gente aceita. Se quiser dar 8 também, a gente aceita também, né? Mas... Que lindo. Will, eu estava pensando, estava olhando, estou assim, com o coração bem confrangido, para usar uma expressão bonita. Hoje de manhã a gente começou falando de cuidado. É, cara, é mesmo.
e a gente está transmitindo ao vivo o nosso 4º episódio falando de cuidado. Falando basicamente, talvez, de sensibilidade, de sentir o que o outro está precisando. Então, nossa, que privilégio. Obrigado por você que está nos assistindo aí, porque hoje parece que a gente fez um círculo. A gente hoje colocou foto minha com o Isaac, aqui, uma criança autista me abraçando. E a gente está aí, a hora que eu olhei essas fotos, aí ouvindo as histórias, a exploração toda. De alguma forma, a gente trabalhando para mudar esse filme queimado do Evangelho, do nome de Jesus. Então, a gente fica assim tão feliz de ter esse tipo de sintonia, Gito. Não só de chorar junto, cantando e brindando a Santa Ceia com o cálice. Olha isso. É sério, ele brindou tinha um negócio de trocar o cálice, então ele brindou o cálice da Saúde. Santa Ceia. Isso aí. Saúde. Boa. É um brinde ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Saúde. É isso aí. Assim, até na hora da ceia a gente acaba assim, todo mundo chorando, emocionado, mas se divertindo. Gito, queria assim agradecer bastante. Tem alguma coisa? Tem, já arrumamos o cantor. Mano. Já, e o cara é bom. Tá ali atrás, ó. Ele disse que vai cantar. O Ed é um dos cantores da nossa banda da comunidade. Aliás, canta não, ele toca qualquer instrumento canta, que precisar. Toca, então, o homem faz tudo, cuida do então áudio, do som. Se eu tiver no teclado, ele o homem segura baixo, pra guitarra, segura a bronca. Demorou, então, tá resolvido, já tá resolvido. Um grupo de louvor. Aí, ó, já era. Lindo. Mas tem uma galera dizendo que você é uma bênção, que você é um cara maravilhoso. E é mesmo, dá pra saber. Que legal. A gente ouve muito bem falar de você. É isso, né, Pablo? Agradecer, obrigado por ter trazido esse papo aqui, compartilhado. Gente, privilégio, viu? Obrigado privilégio por vocês nosso. estarem aqui, fazendo o que vocês estão fazendo aí, falando com um monte de gente boa de Deus, tentando comunicar, né? Falar de Jesus nesse tempo, mano. É mó legal. Que bom que vocês estão aí. Boa. Agradecer quem apoia a gente, nossos apoiadores aí, membros do canal. A gente que apoia a gente com compartilhamento, com carinho, como esse cara que tá aqui, o Felipe Heidrich, tá sempre apoiando a gente aí, compartilhando nas redes dele. Que o homem famoso tem que aproveitar, né? Exatamente. É ou não é? Pra que a fama se a gente não aproveita ela, né? Então Inclusive, tem que aproveitar. ele falou pra mim que depois aqui ele vai pagar um rodízio pra nós. Deus é bom o tempo todo. Deus é bom o tempo todo, eu sabia. É legal falar no ar assim, que é pra já, né? Isso aí. Deixar bem. É isso. Você que está nos assistindo, se você ainda não segue o Gito, Isso. Textos maravilhosos, sempre super sensibilizados. Tem um fã-clube em casa. Minhas irmãs amam os textos dele, são assim reflexões belíssimas. E Will, obrigado, hein? Que dia eu que tenho que hein? agradecer a você. Obrigado. Começamos o ano com tudo, debaixo da graça, que eu acho que é o melhor lugar que a gente pode começar, sendo abençoado por pessoas maravilhosas como o Gito, como quem passou por aqui. Eu acho que esse ano vai ser ainda melhor do que ano passado. Acho não, tenho certeza. Esse ano vai ser legal pra caramba. Vai, né? Que bom. Eu não sei porquê, mas vai. Que bom. Só de não ter Copa e nem eleição já É um bom caminho. legal, né, cara? É isso aí. Olha, o meu recado para você que tá assim como a gente, com o coração meio pesado pelas coisas que aconteceram. Hoje, num outro episódio, eu me referi, mas acho que agora eu tenho uma nomenclatura melhor. Eu diria que a gente está passando por dores de parto. Amém. Que Assim, seja a assim. gente está tendo um sofrimento que é momentâneo e provisório, como diz lá no texto bíblico, mas o que está nascendo vai nos proporcionar muita alegria. Então, permaneça firme, a gente está junto, continuamos não soltando a mão de ninguém e a gente vai seguir avançando, porque essa criatura que está nascendo aí vai alcançar o coração de muitas pessoas. Isso. Obrigado por você. Valeu. Continua com a gente amanhã à noite. 20 horas live. 20 horas, Vamos nossa falar sobre live. a baderna que esses infelizes fizeram. Quiseram acabar com a nossa república, mas nós resistimos. A nossa democracia resistiu. Legal, Amanhã uma live com vários convidados para a gente falar sobre tudo isso, mesmo porque a gente vai... Nós passamos o dia aqui sem saber direito tudo que está acontecendo. Tudo que está acontecendo, a gente vai precisar de algumas horas para a gente se adaptar. Continua com a gente. Valeu. Deus abençoe você. Obrigado, gente. Valeu, Gito. Pô, valeu.